Presbíteros, pastores. Então temos 3, é? Líderes de ministério, 4. Quem mais? Quem dá mais? Alguém dá mais? Até agora temos líderes de ministério, diáconos, presbíteros e pastores. Os mestres, temos 5. Quem são os oficiais da igreja? Os bispos, alguns bispos, certo? Temos 7, é isso? O que tu acha, Alicia? Tu concorda? Alguém discorda? Obrigado. Felipe discorda. Graças a Deus. Eu entendi o que vocês disseram, mas vamos dar uma olhada em Filipenses, tá bom? Vamos olhar em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. O Eric vai ler para nós. Por favor, Eric, bem alto. Muito bem. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta posterior, né? É uma carta mais antiga do que o surgimento dos diáconos, em Atos capítulo 6, e a compreensão dos presbíteros, a partir do capítulo 13 do livro de Atos. Então, a razão por que nós erramos aqui, em identificar quais são os oficiais, é que nós confundimos o ofício com a função que alguns desempenham, certo? O ofício com a função que alguns desempenham, beleza? Então, aqui, a liderança na igreja de Filipos é composta de bispos e diáconos, certo? Bispos e diáconos. Vamos olhar Atos capítulo 20. A Sofia vai ler para nós. Atos 20, por favor. Você vai ler o versículo 17, depois vai ler o versículo 8. Ou 28, desculpa. Isso. Isso. Muito bem, prestem atenção aqui, para vocês nunca mais errarem. Então, Paulo está de passagem para Jerusalém, ele não quer descer na Ásia Menor, então ele para ali em Mileto, pede para que o pessoal de Éfeso, da igreja, suba até ele, mais ou menos uns 50 quilômetros, mas essa carta, ou essa mensagem que ele manda, pedindo que esse pessoal chegue, é para quem? Não está aí não? Presbíteros da igreja, então é um plural para a igreja. Quando ele está conversando diretamente com eles, no versículo 28, olha como é que ele diz: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E aí ele fala um pouco da função, para o quê? Pastorear. E quem pastoreia é pastor, não é? Ele falou de rebanho, no versículo 28 no começo, e fala sobre a função dele de pastorear. Então, preste atenção. Bispo, presbítero e pastor são termos, a gente chama intercambiáveis, ou termos que podem ser utilizados para se referir à mesma pessoa, certo? E eles são diferentes simplesmente porque eles enfocam determinados aspectos desse oficial que lidera a igreja. Por exemplo, o termo presbítero se refere à sua maturidade. Era o termo que era utilizado no Antigo Testamento para descrever os líderes da igreja. Os líderes de Israel. Por todo o Antigo Israel, essa era a maneira como se chamava aqueles que funcionavam como juízes, aqueles que funcionavam como apaziguadores, como gerentes, como
como se fossem governadores, eram os mais maduros, os mais velhos. Presbíteros, a ideia no Antigo Testamento é a ideia de alguém que tem um cabelo grisalho. Como a idade estava atrelada à maturidade, ser jovem normalmente significa ser tolo, então os mais velhos eram considerados mais maduros e assim eles estavam em posição de liderar. Presbíteros, é da onde que vem a palavra, tá bom? Tá bom? O termo pastor é uma ideia, né, é um termo que é utilizado não somente para os líderes do Antigo Testamento, tanto no livro de Ezequiel quanto no livro de Jeremias. Esse termo era utilizado para reis, sacerdotes e profetas, que eram aqueles que de alguma forma tinham uma posição de liderança da parte de Deus, empurravam o povo para perto de Deus. Eles providenciavam alimentação espiritual, exemplo, eles providenciavam direção e eles protegiam o povo tanto da idolatria de fora quanto da idolatria de dentro. Esses eram os pastores. Reis, sacerdotes e profetas funcionavam como pastores, como se o povo de Deus fosse um rebanho. Claro até aí? A palavra nova é a palavra bispo. A palavra bispo, ela não aparece no Antigo Testamento, é uma palavra do vocabulário grego, né? Por isso que ela aparece aqui na carta na igreja de Éfeso, que era uma igreja grega, na Ásia Menor. O povo, naquela época, para quem o Novo Testamento foi escrito, era um povo que já estava familiarizado com algumas ideias de supervisão, de gerência. Quem é que era o gestor de uma determinada organização? O gestor de uma escola, o gestor de até dos templos pagãos. Quem eram? Quem era o gestor de uma cidade? Quem era o gestor do tesouro de uma cidade? Eram aqueles que supervisionavam os afazeres para ter certeza que as coisas estavam caminhando de maneira correta. Eles supervisionavam de cima. A palavra bispo é a palavra episcopoi. Bispos, eles olham de cima, não porque são melhores do que os outros, mas de cima dá uma visão melhor para ter certeza que está todo mundo direito. Aí eu sei se o João Gustavo está olhando o WhatsApp, eu dou uma olhada se o outro está vendo o jogo, eu estou olhando aqui direitinho. Por isso, quando eu estou ali, cumprindo a minha função de bispo, eu dou para saber como é que vocês estão fazendo. Então, essa é uma metáfora do que um bispo faz. Então, o bispo não era como a Igreja Católica vai funcionar mais na frente, na verdade, o bispo hierárquico, que é um desdobramento do segundo século, que eram pessoas, que eram pastores, mas começavam a ter influência sobre regiões inteiras, e aí eles começaram a ter, depois de influência, autoridade. E aí o bispo de Roma, porque estava mais perto do imperador, então arrogou para si uma posição maior do que os outros bispos regionais. Daí surgiu o Papa, o papado, o bispo de Roma. Pegaram aí? Pegaram? Beleza? Então, pastores, bispos e presbíteros são... Sofia pegou aí? Beleza. Tá, esse é um ofício. Por isso que quando nós lemos em Filipenses, inclusive bispos e diáconos, ele não está excluindo os pastores, nem está excluindo os presbíteros. Ele está dizendo bispos porque era um termo que poderia ser utilizado para se referir a esse tipo de ofício. Está claro? A gente não vai falar sobre os pastores hoje, pastores, bispos e presbíteros, mas vai falar sobre um outro realmente muito necessário, chamado de diáconos. A palavra diácono significa servo. E a gente vai estudar sobre isso agora. Tá bom? Quando a gente pensa sobre os oficiais da igreja, principalmente o segundo ofício ou segundo oficial, que são os diáconos, a gente tem que encontrar uma razão na multifacetada necessidade perene. Bonito esse nome, né? Multifacetada necessidade perene. O que isso quer dizer? Quer dizer que, diferente dos pastores, que não tem um número por causa da demanda, não é a quantidade de ovelhas que se requer uma pluralidade de pastores, não é a quantidade do rebanho em si que requer que haja uma pluralidade de obreiros que funcionam como pastores, bispos e presbíteros.
Diferente disso, os diáconos, sim, eles surgem por demanda. Então, existe demandas ou necessidades do rebanho que são constantes. Não importa se é aqui no Brasil, não importa se é na Somália, não importa se é na Rússia, na Bielorrússia, não importa o tempo, não importa a língua, haverá necessidades para o rebanho, que é ser protegido, ser suprido espiritualmente e dar para ele direção. Essas são as funções do pastor. Não importa em qual época, não importa em qual língua, não importa se rico, se pobre, se preto, se branco, se lilás, se azul, não importa. O povo de Deus vai sempre necessitar de alguém que proteja, que dirija e que nutra o seu povo. E ele faz isso por estar presente com eles como um pastor. Está claro aqui? Mas os diáconos, não. Os diáconos, eles aparecem quando há necessidades. Necessidades que não são essas aqui. Essas que eu falei aqui. São outras necessidades. Essas necessidades, elas são multifacetadas. Essa é a razão porque quando a gente pensa nos pastores, nos presbíteros e nos bispos, a gente tem já a lista do que eles devem fazer. Tem que pregar a palavra, tem que fazer o trabalho de um evangelista, tem que ser exemplo, tem que ensinar a boa doutrina, tem que fazer... O que ele tem que fazer, mas onde é que está a designação das coisas que um diácono deve fazer, a função? Não tem. Porque a maneira como eles funcionam é uma maneira multifacetada. Eles são servos da igreja, reconhecidos como homens de caráter, dignos de confiança, e eles vão se amoldar à necessidade multifacetada da igreja. Sempre existe demanda que não é relacionada aos pastores, e a responsabilidade, então, desses outros oficiais é servirem a palavra de Deus por meio de conceder aos pastores a flexibilidade e a necessidade para que se lhe dediquem à palavra e ao ensino. Como ele faz isso? Bom, teve um tempo que era servindo mesa. Teve outro tempo que era distribuindo comida. Teve outro tempo que era limpando o chão. Teve outro tempo que era distribuindo, visitando aquelas que eram mais velhas e não conseguiam vir. Houve um tempo em que era levado ceia para as pessoas que estavam doentes, inválidas, não conseguiam vir para o culto. Então, a demanda é multifacetada de alguma forma. E a gente precisa estar tranquilo em relação a isso. Está claro até aqui? Natália, está entendendo? Está entendendo, né? Diga lá. Não. Esses aí são os pastores, né? Não fala de diáconos, mas não fala, dos pastores se aplica, com certeza. Os diáconos não. Mais alguma pergunta? Não? Tá, então vou para o próximo aqui, aí vocês vão me ajudar. Abram lá em Atos capítulo 6, e a gente vai ver o surgimento dos diáconos. Atos capítulo 6. Eu quero que vocês façam a leitura de Atos capítulo 6, e discutam aí na mesa, é só do versículo 1 até o versículo 7. Leiam aí e discutam a razão para o surgimento dos diáconos. Por que se levantou os 7? Todo mundo entendeu? Leiam aí, versículo 1 a 7, e respondam quais foram as razões para o surgimento dos 7. Infelizmente, nós só temos 6 aqui. Vamos ler. Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Me digam aí por que eles surgiram. Terminaram?
E aí, tá dando certo? Tá? Vou pegar aqui o microfone. Ok, vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão baseada no texto, né? Então, só para a gente entender o contexto, capítulo 6, a igreja começa no capítulo 2. A igreja tem o seu início no capítulo 2, o Espírito Santo desce, batiza as pessoas. Isso marca o início dessa nova fase que é a igreja. Capítulo 6, a igreja começa a enfrentar um dos primeiros problemas. Problemas são relacionados à distribuição diária, né? Não é isso? A distribuição diária das o quê? Das viúvas dos helenistas. O que é isso? Viúvas dos helenistas, que nome bonito. Viúva dos gregos, o que isso quer dizer? Viúva dos gregos. Parece que tinha dois grupos. E os hebreus helenistas. Isso, então, a igreja era composta de judeus e gentios. Estava tendo um tratamento desigual. Qual é o nome que a gente dá nisso? Parcialidade. É uma desgraça, desde sempre. Está lá, está lá. Então, eu não quero que a gente pense, passou, o pessoal não está lembrando. Não, eram as viúvas dos helenistas que não estavam recebendo. Ou seja, era um problema de parcialidade. Então, muita gente, quanto mais gente, mais problema. Quanto mais problema, mais reclamação. O povo reclamou. E normalmente ele vai reclamar para os líderes. Ei, nossas viúvas estão deixando de receber. Então eles tomam uma decisão. Uma decisão que, se a gente não entender bem, é uma decisão muito difícil. Às vezes até não espiritual. O que é que eles dizem? Essa distribuição diária eram os víveres necessários para a manutenção desse pessoal. Então, desde sempre, o cristianismo foi uma de cuidar uns dos outros. Então, havia uma distribuição diária para suprir as necessidades das viúvas. Desde o tempo do antigo Israel, na verdade. E aí a gente acaba aprendendo isso na igreja. Certo? Certo? Então, era distribuição diária, era comida mesmo. Não era no tipo de quentinha, não, eu acho. O pessoal cozinhava, mas era mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, aí eles tomam uma decisão. Qual é a decisão que eles tomam, Marinho? Eu ia falar aqui que dá a entender que eles estavam sobrecarregados. Quem? Os discípulos, né? Os 12. Os 12. Porque eles falam o seguinte, aqui no versículo 2, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Certo. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, dá a entender que eles estavam sobrecarregados aqui. Excelente. E aí o que acontece? Pode até ser também, porque estavam sobrecarregados, eles poderiam fazer esquecer, entre aspas, as viúvas dos helenistas. Porque aqui, pelo versículo, dá a entender que tinha muito trabalho para eles. Muito trabalho. E eles acharam, né, na resolução deles lá, eles acharam melhor que eles pregassem a palavra. Vamos pensar assim, era que eles achavam melhor, assim, o termo que ele utiliza não é razoável, ou seja, não me parece correto, não me parece a coisa mais correta a fazer, é que a gente abandone a nossa função primordial, que é oração e palavra, para fazer uma coisa que é importante, mas é uma demanda circunstancial. Está entendendo? Então, os líderes, nesse sentido, os pastores de Jerusalém, no caso os apóstolos, eles lidavam com necessidades permanentes e eternas. Oração e ministério da palavra. E essas outras demandas que eram importantes. Por isso que a classificação desse pessoal, né, a qualificação deles é tão importante. Homem cheio do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, porque era uma atividade espiritual. Mas a demanda era circunstancial. Então, a escolha que eles tinham que fazer não era entre o bom e o ruim. Talvez nem era entre o bom e o melhor. Era entre aquilo que era permanente e eterno e aquilo que era circunstancial e importante.
Então eles estavam, com certeza. Aumentou os discípulos, aumenta as dificuldades. Tá, vamos ver aqui essa, Miqueias, por que os diáconos surgem? Fala aí no microfone. Ó. Passar aqui para Paulinho. Surge por necessidade, né? Certo, qual? Necessidade de servir as mesas daquele grupo que estava sendo esquecido dentro da igreja. Então, eles levantaram essa questão e onde foi que surgiu, nesse padrão? Certo. Então, era uma necessidade do pessoal que estava sendo esquecido. Tá, vamos aprofundar isso? Das viúvas. Vamos aprofundar isso. Aqui, o grupo aqui do pastor Lívios. Qual foi o surgimento aí? Qual foi a razão? Bora. A gente colocou como três fatores que levaram o surgimento dos diáconos. Certo. Que é o aumento de crentes, de pessoas que necessitavam de auxílio, que estava sobrecarregando os discípulos, e isso gerou uma alta demanda que gerou a necessidade de ter mais pessoas com o ofício, que ele fala que precisava escolher 7 pessoas com espírito de sabedoria e encarregados do serviço. Então, não era qualquer pessoa, eram pessoas aptas a cuidar das necessidades que o povo precisava. Além e também que não tivesse o desvio das funções pastoral, que eles continuassem com a prioridade nesse foco. Muito bem. Que era o ministério da palavra e da oração. Você quer falar, Marcos? Só um instantinho. Deixa eu chegar ali o microfone. Só um instantinho. Deixa eu só chegar o microfone. Para chegar o microfone, o pessoal não escuta. Aí, ó. Eu também noto a necessidade da igreja em Jerusalém, estava crescendo muito a igreja. Sim. E os apóstolos, eu creio que faziam como cultos, e eram 3 línguas na época, aramaico, né, o grego e o hebraico. E eles tinham que sair, rodando. E a igreja não ficar desprovida de homens para cuidar do dia a dia, pelo menos nas necessidades básicas. Certo. Certo? Excelente. Muito bom. Pois não. Quem é? Aqui. Irmão Jovali, ó, por favor. Uma coisa que nos saltou aqui aos olhos foi a murmuração. Havia murmuração. Era. Eu acredito também, essa aqui é a minha crença, não está dito no texto. Mas eu acho que o Senhor Deus estava, entre aspas, preocupado com essa questão da murmuração. Porque isso é um mal dentro da igreja, isso é um mal no coração dos discípulos do Senhor. É. E a murmuração também, eu acho que estava em foco aqui. Legal. Muito bem pensado. Tá, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que levou à necessidade de criação dos diáconos? Heber? 3 coisas. Sim. Certo. Uma que todo mundo já falou, aí eu acho que para organizar, existe um contexto de crescimento, Certo. existe o surgimento de necessidades específicas e existe a manifestação dessas necessidades por parte da igreja. Certo. Então, como disse aqui, vai crescer a quantidade de gente, vai aumentar o tipo de necessidade que se tem, essas necessidades vão chegar à liderança. E aí, com essa visão aqui das 3 coisas, a liderança vai escolher pessoas para que essas necessidades sejam supridas em relação à quantidade e as reclamações ou as manifestações não existam mais dentro daquele contexto. Vão aparecer outras, né? Mas eu creio que é isso. São 3 coisas específicas no versículo. Assim. Excelente. Mais alguma coisa? Eu acho que tinha homens qualificados, né? Eles pedem para que eles sejam reconhecidos, sejam encontrados, né? Entre eles mesmos. Vocês encontram esse tipo de homem aqui. Uma das coisas que a gente precisa, o Jeová apontou, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que, às vezes a gente pensa que o ministério dos diáconos é um ministério que não é espiritual, um ministério simplesmente físico. Né? É uma coisa simplesmente física, uma coisa circunstancial e material. Enquanto os pastores cuidam de algo espiritual, os diáconos cuidam de algo material.
E às vezes essa dicotomia pode até ajudar, mas ela não é verdadeira. A razão disso é porque os homens que deveriam desempenhar essas funções de suprir essa necessidade circunstancial, de ajudar na remoção dessa divisão dentro da igreja. É preciso ficar claro, aí era a primeira marca de divisão dentro da igreja. Havia parcialidade dentro da igreja. Um grupo dentro da igreja estava deixando de receber aquilo que eles precisavam. E parece que o problema não é que tinha carência de suprimento. Havia indisponibilidade, né? Uma coisa meio que ignorando a necessidade desse pessoal. Por isso que a qualificação desses homens é uma qualificação altíssima. Na verdade, nas qualificações do Novo Testamento, poucas são iguais a essa aí, homens cheios de Espírito Santo, de fé e de sabedoria. Eu não preciso ser cheio do Espírito Santo para fazer uma diferença entre, isso aqui é um arroz, isso aqui é uma caixa de chocolate. Então é melhor que eu compre um arroz. Mas eu preciso ter nascido de novo, ter sabedoria, ser cheio do Espírito Santo, para ver as implicações disso e promover a unidade dentro da igreja, funcionando como um para-choque para a murmuração e gerando do lado de cá a promoção da unidade, resolvendo os problemas. Estão entendendo? Então, os diáconos, eles iriam participar do processo de cura dessa parcialidade que estava se formando na igreja, ainda com todos os apóstolos presentes. Todos os apóstolos estavam lá, surge demérito um da parte do outro. Homens cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, vão ser alocados com funções específicas para promoverem a unidade, acabarem com a parcialidade e terem certeza de que todo mundo está sendo tratado da maneira como eles devem ser tratados, como o corpo de Cristo. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Sim ou não? Pois não, Jeová. Excelente, muito bem. Você está certo. É o que eu acho, muito bem. Jeová está frisando que, assim, a questão da comida é uma questão secundária. O coração, o contentamento e a promoção da unidade são realidades maiores, né? A gente pode ser contente e unido sem comida. E a ausência dessas coisas simplesmente revela o que a gente estava lá. Essa questão da parcialidade é um problema crônico da igreja que a gente tem deixado de destruir. Felipe, depois o Átila. O que eu vejo aqui também é um princípio de, se você, como o senhor falou bem, não precisa ser alguém cheio de sabedoria para comprar um arroz ou uma caixa de chocolate. Às vezes as pessoas pensam que porque alguém é bom naquilo que faz do lado de fora da igreja, no Sim. trabalho dele, então um bom professor, um bom administrador, quando ele chegar na igreja ele vai se tornar um diácono, porque ele vai poder administrar bem, digamos assim, aquilo que são os recursos da igreja. Muito bom. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Excelente. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai fazer isso bem. E se você tem algum talento que você já desenvolveu de alguma forma, bênção. Mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra definitivamente. Muito bom. Porque às vezes o que pode acontecer é exatamente o contrário. Ele vem com um pensamento de fora, um pensamento às vezes completamente fora da Escritura, mas não é só dividir só 10 por 2, né? Você tem que pensar em como aquilo, de alguma forma, vai impactar a comunidade, como você vai continuar nutrindo a unidade, como você vai falar com as pessoas. E isso não vem lá de fora, isso vem do Espírito. Do Espírito. Isso é comum as pessoas fazerem essa relação. Não, fulano de tal é um bom professor lá fora, então ele vai poder dar uma boa aula de EBD, vai poder pregar. Não necessariamente. Não é assim. Muito. É um bom insight. Excelente. Obrigado, Felipe. Átila. Só uma dúvida? Por que o texto não se refere, não tem a palavra diácono aqui? Né? Essa é uma pergunta muito legal. Por que a gente considera que isso aqui é... Não, eu entendo. Lembra que o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Então, ali não somente conta o que aconteceu, mas conta também, por implicação, o desenvolvimento da maturidade da igreja sobre reconhecimento de determinadas coisas. Então, não acontece somente com os diáconos. Na verdade, aí, Filipe,
ele é reconhecido como um diácono, mas a gente nunca vê ele servindo às mesas. Só no capítulo 22 ele é chamado Filipe, o evangelista, porque evangelizava. E na última carta do apóstolo Paulo, a gente vê, na verdade Paulo cita, que existia um ofício chamado evangelista. Faze ou cumpre a obra de um evangelista. Então, o que eu acho que aconteceu é que o povo foi descobrindo, aprendendo, ou por revelação ou por implicação, de que existia dentro da mente do Senhor um ofício para lidar com esse tipo de coisa. Então, aí não aparece. Aparece simplesmente a demanda e o tipo de pessoa que deve cumprir essa demanda. À medida que o tempo passa, quando chegamos lá em Filipenses, que a gente já leu, então os oficiais já estavam lá, inclusive bispos e diáconos. Então, como se dissesse, esses dois vai ser sempre necessário. Uma igreja sadia, ela vai ter esses dois oficiais trabalhando bem. Certo? Excelente pergunta. Aqui está claro? Beleza, então vamos para frente. Quem são os diáconos? A gente já viu. O que o diácono faz? O que eles comem? Onde vivem? O que o diácono faz? Ele serve. A palavra diácono significa isso. Serve. Eu acho isso fabuloso. Porque tem muitos homens que são chamados de servo, mas existe um ofício no Novo Testamento que é definido pela servitude. A gente poderia até chamar, não, fulano de tal, ele é um servo da igreja. Ele é um servo da igreja. E se a gente não entender isso de maneira clara, a gente vai acabar desvalorizando. Porque no mundo como nós entendemos hoje, servir não é uma coisa especial, principalmente nessa cultura aqui. Também na nossa. Servir só vai ser compreendido como a maior das virtudes se nós tivermos como referência o nosso Senhor, que sendo grande se fez pequeno, se fez servo, que não veio para ser servido, mas para servir. Isso não quer dizer, meus queridos, que eles devem fazer todas as coisas. E aqui é uma palavra para nós da igreja. A responsabilidade, conforme Efésios capítulo 4, é que não haja desequilíbrio, que a justa articulação, a justa cooperação de cada parte promova o crescimento do corpo. Os diáconos, eles vão funcionar com as ligaduras, promovendo essa unidade, aparando, ajustando aqui, funcionando algumas vezes como neosaldina aqui, correndo, para que as coisas estejam caminhando. Então eles vão funcionar em várias frentes, mas eles não podem fazer tudo e eles não devem fazer tudo. Então quando quebra uma porta, a primeira coisa que você tem que fazer é, Brasil, quebrou a porta. Quando quebra uma cadeira, Júnior, quando o ar-condicionado está ligado, rapaz, eu vi ali que o ar-condicionado estava ligado. Ele é servo da igreja, ele não é seu empregado. Certo? Os diáconos, eles servem a igreja, eles são servos de vocês pelo amor. Não por aquilo que recebem, e por causa disso não devem ser cobrados como tais. Está claro isso? Parece ser uma coisa simples, mas precisa ficar claro para nós. Os diáconos, os daqui, eles devem ser caracterizados por essa servitude. Eles vão fazer de tudo. Eles vão ligar para as pessoas da terceira idade, algumas com necessidades. Eles vão encontrar maneiras de dividir, na verdade, de servir as mesas dessas pessoas, entregando, orando por elas. Eles vão ajudar na parte da manutenção, eles vão limpar o chão, como fizeram antes, porque hoje teve limpeza não, teve um negócio com gesso aqui, sujou tudo. Foram os diáconos que pensaram, rapaz, a gente tem que chegar mais cedo para tentar organizar, para que o povo possa adorar direito. Então essas todas coisas, eles participam, para permitir que o ministério da palavra tenha livre curso.
Porque se chegar aqui e as coisas estiverem sujas e a gente não conseguir estudar, isso vai atrapalhar o ministério da palavra. Os diáconos servem ao ministério da palavra por permitir que aqueles que ensinam a palavra e as estruturas que servem ao ensino da palavra tenham tranquilidade, estejam bem para que isso aconteça. Certo? Isso é o que o diácono faz. Ao mesmo tempo que eles promovem aqui, eles liberam os pastores para que eles se gastem na palavra de Deus e no ensino, para que eles gastem tempo em oração. Está claro isso? Perguntas? Pois não. Eles podem deixar de ser diáconos. Pode ser que um dia, uma determinada necessidade que ocasionou o surgimento daquela demanda por diácono seja sanada. Pode ser que a gente tenha um problema com refugiados. Irmãos, está chegando um bocado de refugiado aqui. A gente precisa de 4 homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, que possam coordenar como a gente vai lidar com esse pessoal. A gente encontra, escolhe e eles vão fazer. Depois, talvez de 1, 2 anos, esse problema é desfeito. E os diáconos talvez não, eles podem ser alocados para outro canto. Mas se eles ainda foram ligados àquele problema que agora foi sanado, então a necessidade deles passou. Está claro? Alguma pergunta? Por que não tem diaconisa? Olha que pergunta capciosa. Por que não tem diaconisa? Vamos olhar aqui o texto. É o quê? Espera aí, vamos olhar o que o texto diz. Vamos olhar aí o texto de 1 Timóteo, tá bom? Essa é uma pergunta legal. Uma outra razão porque os diáconos, eles são um ofício perene, é porque nas cartas pastorais nós encontramos uma designação do tipo de homem que eles devem ser. Ele diz no verso 8, né? 1 Timóteo 3, verso 8. Da mesmo modo, ele falou dos pastores, ou dos bispos, melhor dizendo no versículo 1 até o versículo 7. E aí ele diz no versículo 8, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Existem algumas maneiras como algumas pessoas têm interpretado esse texto. Essa palavra que aparece aí no começo, do mesmo modo, no início do versículo 8, ela é repetida no início do versículo 11. E alguns vão dizer, está vendo? É a mesma palavra, sendo que o versículo 8, ele inicia apresentando um outro oficial. Então, deve ser entendido no versículo 11 que ele está apresentando um outro oficial, que seriam, então, diaconisas, nesse sentido. Uma dificuldade é que no versículo 12 ele retoma a falar sobre diácono, é como se não tivesse esse intercalar, como aconteceu do versículo 7 para o versículo 8. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pensar em diaconisa, como dentre os oficiais, ele é favorecido essa interpretação porque esse texto ele está falando de fato de pessoas que na igreja iriam servir e o tipo de pessoas que elas deveriam ser, certo? Deveriam ser desse jeito. Mas existe um problema no versículo 13. O versículo 13 diz assim, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé no Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo, que a gente vai ver mais na frente, quando os diáconos, eles desempenham bem a sua função de diaconia, eles recebem essa posição, essa justa proeminência. Eles vão ter uma influência sobre as outras pessoas, vão ter uma posição de prestígio, de honra.
E aí, essa posição de prestígio e de honra atrelada às mulheres, que tem como função de complementar, soa como sendo algo indevido, por causa do capítulo 2. Certo? No capítulo 2 de Timóteo, ele diz, do versículo 9 em diante: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças de cabelo, no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como vêm mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com honra e bom senso. Então no capítulo 2, ele explica os limites de cada um e o contentamento que cada um deve ter. Os homens não podem ser frouxos, eles têm que ter as mãos santas, sem ira, sem animosidade, servindo o trabalho de Deus. E é proibido, o apóstolo proíbe que as mulheres exerçam a autoridade de homem, dando o ensino autoritativo. Então, se elas estiverem funcionando como diaconisas, da maneira como nós compreendemos hoje, isso é, funcionando da mesma forma que o Brasil, ou que os outros diáconos fazem, elas acabariam tendo uma plataforma que é indevida para elas nesse sentido. Mas isso não quer dizer que durante a história da igreja, mulheres não funcionaram como diaconisas. O problema é que a gente não consegue recuperar tudo. No capítulo 5 de 1 Timóteo, existe uma lista. Olha a lista que é colocada aí. Versículo 9. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas. E aqui essa lista de viúvas, aí ele vai explicar o que elas devem ser e o que elas devem fazer. Presta atenção. Aquelas que têm mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, que é o correspondente do diácono do outro lado. Que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, a mesma coisa de 1 Timóteo capítulo 2. Ela se contentou com a sua responsabilidade. Ela exercitou a hospitalidade, lavou os pés dos santos, socorreu os atribulados, viveu na prática zelosa de boas obras. Em outras palavras, quem é essa aqui? Era uma mulher viúva que era sustentada pela igreja, cujo testemunho, não é que ela parou, ela vai parar de fazer essas coisas, não. É que quando se analisa a vida dela para ser incluída nessa lista, para ser sustentada pela igreja, essa lista de viúvas, eu preciso olhar o que ela tem feito até aqui. Ela não tem o amparo do marido, mas ela foi casada com um só marido, ela exercitou a prática de boas obras, ela foi hospitaleira, ela criou seus filhos, ela é uma mulher fiel. E eu acho que ela é sustentada e ela vai continuar fazendo essas coisas. Ela não tem o ofício, mas ela tem a função. E ela goza de determinadas coisas que outros irão fazer, como o sustento para que ela, não é para que ela faça, mas sendo que ela está fazendo, ela é sustentada nessa lista. Então, eu acho que essas mulheres aqui, talvez sejam essas mulheres aqui do versículo 11. Mas essa é uma coisa bem minha, você não vai ler isso em outro canto, não. Essa é a razão porque nós não temos diaconisas. Mas eu espero que se a gente contasse com isso aqui, nós encontraríamos mulheres assim. Mulheres mais velhas que são cotadas dessa maneira aqui. Felipe e depois Weber. Se eu entendi bem, tentando sintetizar, a gente poderia dizer que, biblicamente, não é proibido, mas historicamente a gente tem uma limitação de ser apropriado. Isso, você sintetizou bem. Então, esse seria o caso de Romanos 16. De Febe? Que era serva da igreja de Roma. E a palavra lá mesmo é feminino. Serva, Não sei se a gente pode ler tanto nesse texto, mas para aqueles que entendem dessa maneira, seria lá. O que mais?
Sem o nome. Ela é uma serva, mas o André ainda está vivo, né? Não, eu estou pensando no texto aqui, no texto. Eu entendi. O André ali dando glória a Deus, ó. Eu quero acreditar que nós temos muitas mulheres aqui que são respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Mas quando eu digo diaconisa, eu acabo colocando, por causa da nossa cultura feminista e outras coisas, eu acabo concedendo uma plataforma que eu acho que seria indevida à nossa cultura. Essas podem servir sem a plataforma. E estão fazendo. Né? Perguntas? Perguntas? Qual é o quê? Irmã Débora, depois a Sara. O diácono, ele pode exercer liderança espiritual em alguma medida? O diácono pode exercer liderança espiritual em alguma medida? Essa é uma pergunta muito boa. Vamos olhar o texto que estamos aqui nas mãos? Eu espero responder assim. No versículo 2 de 1 Timóteo 3, ele diz assim, ó, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos com disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Quando eu leio essa aqui, do versículo 1 ao 7, leio do versículo 8 até o final, que qualifica o diácono, existem duas coisas que é requerido dos pastores e não é mencionado ou requerido dos diáconos. Duas qualificações, quais são? Qual? Apto para ensinar, certo? E aí, apto para ensinar é ensinar a Bíblia. Então, ele não somente tem que ter uma boa didática, que é o que a palavra diz aí, mas ele tem que ser apegado à palavra fiel, tendo capacidade de restringir e tal, de redarguir e tudo mais. E qual é a outra coisa? Qual é a outra coisa? Qual? Ser convertido? Ah, sim. Recém-convertido. Não, estou pensando como requerimento, né? Do que ele deve fazer. O que é? Governar. Vocês viram aí que não tem? Ele diz que o bispo seja... Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Essa qualificação não parte de lá. Então, a resposta é assim. Os diáconos, eles têm requerimento bíblico para lidar com as atividades espirituais? A resposta é não. Isso não quer dizer que eles não possam fazer. E eu respondo isso porque, muito embora o diácono Filipe, ele seja chamado para servir às mesas, a partir do capítulo 8, ele que cruza a barreira e prega ao eunuco, depois ele vai aparecer em Azoto, pregando o evangelho. Quando Paulo chega na cidade de Cesareia, muitos anos depois, ele já é reconhecido como Filipe o evangelista. Então, já era um oficial, já era um líder na igreja. Então, agora... não quer dizer que ele fazia isso porque era diácono. Está entendendo? Que o diaconato dava a ele essa oportunidade. Estou dizendo é que, à medida em que ele vai caminhando, percebe determinados dons e ele pode caminhar em outra direção, o que eu acho que pode acontecer aqui. Por exemplo, Humberto, ele ensinou na quarta-feira. Ele não ensinou porque era diácono. Mas pode ser que um dia ele deixe de ser diácono e vai ser outra coisa. Só que uma coisa é o que ele pode fazer, outra que se requer que ele faça. Então, os presbíteros, eles devem ensinar, é requerido deles. Os diáconos, não, mas não quer dizer que eles não possam. Faz sentido, Débora? Eu já vi em algumas igrejas, diáconos deliberando sobre decisões que a gente costuma ver
costuma atribuir a responsabilidade de decidir dos pastores, como, por exemplo, disciplina de membros. Eu lamento. Eu realmente lamento muito. Eu preciso dizer, existem algumas igrejas, igrejas até sadias, em que os diáconos eles têm determinadas responsabilidades que a Bíblia não requer deles. Claramente, ela não confere ao ofício de diácono a responsabilidade de governar. Isso é uma prerrogativa dos presbíteros. Agora, eles vão tomar decisões que afetam diretamente. Por exemplo, quando chama os 7 para cuidarem e servirem às mesas, aquilo afeta diretamente o convívio, a unidade da igreja. Se eu entender isso como algo espiritual, então sim, eles estão decidindo, ei, não pode esquecer a dona fulana não, ela é Helena, né, mas ela vai receber. Então, se eu entender isso como uma deliberação espiritual, então eles têm autoridade espiritual para fazer isso, dentro daquilo que é chamado para fazer. Mas eles não lideram a igreja, no sentido. Faz sentido o que eu estou dizendo? Pronto, excelente. Por favor, irmão Jeová. Eu sei que eu e o senhor somos egressos de igreja de batistas regulares. Isso. E nos batistas regulares, isso é muito forte, né? É porque existe só a pessoa do pastor e os diáconos funcionariam aqui como se fossem presbíteros. Isso. Então, isso é muito forte nos batistas regulares. Então, eu acho que é por isso que tem essa proeminência muito forte lá nas igrejas batistas regulares, por conta dessa forma de governo que é praticada lá. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. O que deveria fazer? Deveria chamar quem é diácono, diácono, deveria chamar quem é presbítero, presbítero. Aqueles que são diáconos e são qualificados para se tornarem presbíteros, eles se tornariam presbíteros, pastores, não tem nenhum problema. E os diáconos poderiam fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer e é absolutamente necessário. Ninguém está competindo. Os que desempenharem bem o diaconato, eles alcançarão para si mesmos uma justa proeminência. É o que o texto diz. Não sou eu, o texto diz. Existe uma honra atrelada ao fato de conseguir servir bem, de ser considerado por Deus e pelo povo como um servo. Não somente porque ele se parece com Jesus nesse sentido, que foi caracterizado por serviço, mas porque Deus confere a ele alta honra nisso. É uma mente mundana que considera o serviço como algo inadequado para aqueles que são nobres. Você é um egresso também? Né? Uma limitação de tempo? De tempo. Por exemplo, como ele falou lá, eles têm um tempo determinado, não, é 1 ano. Quem? Não, ele não falou isso não. Não, eu estou falando sobre o que ele citou sobre a questão dos batistas regulares. Sim. Né? Então, algumas igrejas, elas é um tempo determinado. Então, você elege um diácono pela igreja durante um período de tempo, é 1 ano, é 2 anos. Né? Eu não entendo isso aí não. Pois é, só que no texto lá, eles são colocados e escolhidos para serem ou cumprirem uma tarefa baseada na necessidade. Isso. Então, ele deixa de ser se a necessidade acabar. Isso. Mas se a necessidade não acabar, é algo contínuo. Eu acho que vai haver necessidades que são perenes. Elas podem ser só realocadas. Pois é. Mas aquela específica que gerou o surgimento, eu acho que ela sendo sanada, diácono para aquilo não seria necessário. Aí tem diácono dos casais. Eu não entendo o que é isso. Aí eu só... Talvez é melhor não falar, né? Tá, eu só quero que a gente tente sustentar, não pode dizer, eu só quero que a gente tente sustentar a nossa mentalidade a partir das Escrituras. A partir das Escrituras, o que a Bíblia diz, o que ela está dizendo aqui? Então a gente se dobra a ela. Não é não, Júnior? E o cabo vai endoidar? Vamos seguir o que a Escritura diz, ora. Pois não. Pastor, muito prazer, me chamo Max. Como é que é feito o acompanhamento dos diáconos? E obreiro e diácono é a mesma coisa? Obreiro e diácono. O termo obreiro, ele surge na virada do século XVIII para o século XIX, como um termo, lembra aqui, do século XVIII para o século XIX, é o surgimento
do evolucionismo em teoria biológica, e isso aparece na teologia mais na frente. Então, infelizmente, é nesse período em que isso, adentrando na igreja, houve uma mentalidade de progresso. Então, eu sou obreiro, depois de obreiro eu sou dirigente, depois de dirigente talvez eu seja diácono, depois de diácono eu sou evangelista, e aí depois de evangelista finalmente eu viro pastor, e depois de pastor eu viro bispo, e de bispo eu viro arcanjo, e de arcanjo... Essa ideia de evolução, não a ideia de vocação, o que Deus me deu para fazer, mas a ideia de carreira, isso, a ideia de carreira, é isso. Eu não estou dizendo que alguns não possam ser diáconos, como é o caso de Filipe, o evangelista. Ele é chamado para fazer isso, Deus confere a ele dom e oportunidade, ratifica esse dom de evangelismo e ele é reconhecido como um evangelista, não como diácono, ou talvez os dois, mas ele é isso aqui. Então, isso é possível, mas não como plano de carreira, pelo amor do Senhor. Tá bom, irmão? O acompanhamento do diácono, como é que a igreja acompanha? Como é que a igreja acompanha os diáconos? Porque eles estão tão próximos da gente. Tem algum diácono aqui para responder isso? Wesley, responde. Como é que a gente acompanha? Tem, primeiramente, a escolha, né, por parte da igreja. São selecionados alguns nomes. E aí não é porque o Humberto é bonito e eu sou feio, não. Vocês mesmos apontam, inclusive colocado para a igreja fazer essa decisão. Uma vez que esses nomes são apontados, o conselho vai orar por isso. Então, a gente entende que toda a liderança era intitulada pelo Senhor. Então, os que, a partir dali, são classificados para isso, a gente, à luz das Escrituras, vai passar a estudar. Então, não necessariamente eu inicio um processo para ser diácono na Planalto e eu conclua sendo diácono. Não, eu tiro algum proveito daquilo ali, pode ser que da próxima vez dê certo. Não, eu acho que ele perguntou o que é que a gente faz com o diácono, né? Não, a minha pergunta foi diferente, mas obrigado pela sua resposta. A partir do momento que existe uma pessoa diácono, como é que a igreja acompanha eles? Porque eles estão tão próximos da gente e eles, em algum momento, eles podem cair. Sim. E eles podendo cair, eu quero saber como é que a igreja acompanha, porque, como colocou, igrejas tem diáconos que caem, e as igrejas, ao invés de tratar, não, expulsa, esconde, e assim por aí vai. Né? Só essa minha dúvida. Obrigado. Nesse caso, nós temos que prestar conta ao próprio conselho. É assim... Nós somos pastoreados também. Né? Nós somos pastoreados. A gente procura estar o mais perto. Né? Por exemplo, sexta passada foi quinta? Qual foi o dia que vocês foram lá para casa? Quinta. Quinta foi? Pronto. Quinta eles foram lá para casa, para a gente pensar. Eu pergunto às esposas como é que eles estão. E as esposas não podem mentir isso, porque eu tenho um detector de mentira. Uma vez por mês eles se encontram com um presbítero para estudar teologia, e a gente está conversando com eles. Todos eles, de alguma forma, estão ou discipulando ou sendo discipulados. Eles são diáconos, mas são ovelhas, então eles não têm autonomia assim nesse sentido, né? Independência. A gente entende que eles são nossa responsabilidade, nós procuramos velar por eles também. E todo ano, eles estão até me devendo a autoavaliação deles esse ano. Bem lembrado. Eles devem me entregar até dia 15. Pastor. Humberto, por favor. Uma coisa eu acho que ajuda a complementar isso é que quando você está numa posição de liderança, você é mais visto também por toda a igreja. Então, não é uma pessoa específica que vai acompanhar a sua vida, é toda a igreja que está olhando. Então, não tem esse negócio de... É muito mais difícil você fazer alguma coisa escondida. Então, eu acho que isso ajuda também. Essa graças a Deus. De liderança, você ser visto por toda a igreja.
O Senhor tem nos protegido até aqui. Eu espero que continue nos protegendo, né? Acabou o nosso tempo, não deu tempo de terminar. A gente estuda isso no próximo domingo, tá certo? Para terminar? Pode ser? Deixa eu orar. Senhor, muito obrigado pelo nosso tempo, estudando, que a Tua palavra diz sobre esse ofício tão importante. Quero te agradecer pelos diáconos que o Senhor tem levantado aqui. Eu quero pedir por mais homens a quem o Teu Espírito possa falar. Homens de caráter, homens cheios do Teu Espírito, com essas qualificações aqui, para que sirvam o Teu povo e exemplifiquem na vida aquilo que foi tão claro na vida do nosso Senhor Jesus, a disposição ao serviço. Peço que o Senhor os proteja também deles mesmos, do mundo, do diabo, e nos dê a graça de aprender junto com eles. Obrigado pelo seu ministério e o seu serviço. Em nome de Cristo. Amém.